em si não é quem tem o melhor produto, mas sim quem se comunica melhor, né? E eu acho que 80%, 90% dos empreendedores ainda não entenderam, né? Principalmente hoje, a gente fala da era digital, a gente fala da facilidade de comunicação, acho que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, né? Tem essa frase que ele atribuiu a Sherlock Holmes assim: você tira tudo que é absolutamente impossível, que restar, por mais improvável que seja, é a verdade. Parafraseando isso, é a mesma coisa. Você tira tudo que é absolutamente inútil, o que sobrar é o caminho. É o caminho. Então para de insistir e comece a persistir. Mais uma vez, obrigado. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E até o próximo episódio do Cicast. Abraço. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cicast. E pessoal, hoje me entregaram uma grande responsabilidade, tá? E que responsabilidade! Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Para mim é o ano onde quem se comunica vai mais longe. E para falar um pouquinho desse tema, trouxemos hoje para a nossa mesa uma pessoa que tem nada mais, nada menos do que 30 anos de comunicação. Um dos maiores comunicadores do Brasil, sem sombra de dúvidas. Já foram 8 Copas do Mundo, conhece muito de esporte, que é uma das minhas paixões. Então, queria passar a palavra para o Bob. Bob, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seja muito bem-vindo ao Cicast. Espero que a troca seja muito rica para nós, mas também para a nossa audiência. Ô, Antônio, obrigado pelo convite, obrigado para você que está aí do lado de lá, nos acompanhando. Falar sobre comunicação, falar sobre esporte, falar sobre a vida, né? Tudo é entrelaçado, é tudo entrepassado. Eu gosto de usar essa palavra porque você não vivencia, você não passa por aquilo impunemente, né? Então é uma palavra que eu gosto de usar. O esporte, a vida e a comunicação são entrepassadas que a gente faz. Pô, que legal, que legal. E Bob, eu acho que assim, para começar com o pé direito, né? A pergunta que não quer calar. Depois de 8 Copas, mais de 30 anos aí na comunicação esportiva, Neymar vai para a Copa ou não vai para a Copa? Eu não sei quando é que você vai estar assistindo isso, né? Esse impasse já pode ter sido resolvido nesse momento. Mas olha só, eu conheço alguns treinadores de ponta durante a minha carreira, fiquei amigo de alguns deles, e todos me dizem o seguinte: numa situação crítica como essa, e para convocar um jogador e ir para a Copa do Mundo é uma situação crítica, ele tem que estar muito convicto, porque se ele perder, o que é a situação mais comum, vamos dizer, no esporte, você sabe, é muito mais comum a derrota do que a vitória. Com certeza. Obviamente. Ele prefere perder com as convicções dele, sabe? E o Ancelotti é um dos maiores treinadores do mundo e ele sabe que se ele tiver alguma possibilidade de usar o Neymar como talento de jogador, ele vai usar. Mas se o Neymar não estiver num percentual razoável de desempenho, ele vai criar um problema. Porque como é que ele pega uma celebridade, que é o que virou o Neymar, e os jogadores de futebol dessa prateleira, uma celebridade dessa, leva para uma Copa do Mundo e bota o cara no banco. Aí ele cria um problemão para ele. Porque administrar grupo é o grande negócio. Com certeza. Né? Fazer a estratégia não é tão complicado, entre aspas, para quem sabe. Fazer o planejamento tático não é tão complicado. Ele tem uma equipe de planejamento de preparação física, fisiologia, análise de estatística. Tem toda a ciência para fazer o time funcionar. Agora, administrar um grupo, ainda mais um grupo de estrelas desse tamanho, qualquer ruído é um problema. E assim, Bob, você tocou num ponto que é interessante, né? Porque hoje a gente fala do Neymar como estrela, né? Então, assim, o Neymar é mundialmente conhecido e, na minha visão, o Neymar é uma baita ferramenta de comunicação. Né? Vamos olhar para os dois pontos, tá? O Neymar na Copa e o Neymar não na Copa.
tá? Qual o impacto da comunicação do Brasil nesses cenários? O que isso pode interferir em questão de branding, em questão de mídia? Eu acho que é muito importante também para os clubes, né? Assim, o que acontece depende muito do desempenho, sabe? O futebol tem uma particularidade que é o seguinte, ao contrário da vida, no futebol a última impressão é que fica. Então, se fizer uma boa Copa do Mundo, chegou na final, ganhou, etc e tal, ganhou, o Neymar não estava. Tá, mas aí, cara, quem estiver lá foi o protagonista e as marcas vão continuar rodando e vão fazendo do mesmo jeito. Eu estou falando para o Brasil. Para o Brasil. Né? Uhum. Não acho que seja o Neymar hoje um personagem do tamanho que, por exemplo, o Ronaldo, o fenômeno, foi. Sabe? O Ronaldo e depois o Cristiano Ronaldo, menos o Messi, muito mais pela personalidade dele do que pelo tamanho dele no esporte, né? Que ele, sem dúvida, tão grande quanto, mas o Neymar não chegou nesse tamanho para ter um impacto tão gigantesco assim a ponto de fazer as ações da empresa caírem, entendeu? Se ele não estiver presente nesse sentido. Desde que a seleção vá bem. Se a seleção for mal, aí vão reclamar de qualquer jeito, entendeu? Aí vão colocar 1000 empecilhos e tudo mais, e 1000 problemas, e vão achar 1000 teorias, né? Vão dizer que, enfim, que ele não estava lá, e aí que se tivesse ido, ia ter ganho, e não sei o quê, e tudo mais. Né? Ele pode virar bode expiatório, né? Tanto indo ou não indo, né? E que pena que o Brasil hoje não tem uma figura tão rica, né? Como um Ronaldo Fenômeno, como um Ronaldinho Gaúcho. Acho que falta isso hoje para o nosso futebol, né? Falar de grandes inspirações, né? Já faz muito tempo, infelizmente, que a gente não tem os maiores protagonistas do mundo, né? O último jogador brasileiro a ganhar uma bola de ouro foi o Kaká. Foi o Kaká, faz tempo, hein? Porra, faz tempo. Então, assim, aí você pensa depois. E o Kaká era menino, né, cara? Tudo bem que houve um período, né, em que tinha Cristiano Ronaldo e Messi. Aí era complicado. Alguém chegar, um dia o Modric ganham lá, as coisas desse tipo. Não que isso seja um parâmetro, mas quando a gente pensa em protagonismo, né, vamos pensar assim, os grandes clubes do mundo, quantos deles têm brasileiros como protagonistas? Né? Isso é culpa da estrutura do futebol brasileiro? De uma certa forma, porque tornou-se uma indústria exportadora muito mais forte do que uma indústria cultural interna. Então, a gente tem um campeonato que ele é baseado na paixão e naquela... Eu acho engraçado isso, porque a marca mais consumida dos brasileiros é a marca do time dele, né? Exatamente. O cara muda de qualquer coisa, ele muda de marca de roupa, ele muda de marca de carro, ele muda de sabão em pó, ele muda de sabonete, de água, de caneca, tudo ele muda. Ele só não muda a marca do time dele, por pior que esteja, né? É difícil ter um nível de fidelidade desse tanto. Então, é por isso que o campeonato brasileiro, e até os campeonatos regionais e estaduais, ainda tem alguma relevância no entretenimento do Brasil. Porém, a gente vê cada vez mais cedo os jogadores saindo e sendo exportados. Sim, e sendo feito, aí de repente você vê um cara que esse menino é brasileiro, você nunca jogou no Brasil. O Brasil não tem potencial de retenção de estrelas, né? Não tem. Começou há pouco tempo essa volta de jogadores, já mais no fim de carreira, o que também não acho ruim, não, né? Porque são estrelas, são pessoas que atraem gente para a audiência, para os estádios e tudo mais, mas para ter protagonista é um pouco mais complicado. Manter esse protagonista jogando no futebol brasileiro é difícil, porque se ele ficar aqui até um determinado momento, na hora em que ele foi enfrentar realmente o futebol mais forte, um futebol mais competitivo, seja em que praça o estilo for, se for na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, onde for,
ele certamente não vai ter a mesma facilidade que ele vai ter aqui, ou a mesma proteção que ele vai ter aqui e uma série de outras questões. Então, por isso que quanto mais cedo eles saem, quanto mais cedo as coisas funcionam. E isso faz com que a gente perca esses talentos, esse protagonismo, né? Ah, que legal, que legal. E assim, né, você que é apaixonado por futebol, deixa um comentário pra gente. Pra você, o Neymar deve ou não deve ir pra Copa? Deixa eu entender um pouquinho o que tá na tua cabeça e o que você pensa. E Bob, 30 anos Só uma questão do Neymar, que é o seguinte, Claro. gente, todo mundo quer que o Neymar seja o jogador de 20 e poucos anos de idade, Sim. com 5 cirurgias a menos. O tempo passa pra todo mundo, entendeu? né? Sem que nunca abriram o pé dele, nunca fizeram. Pô, por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja o preparo físico, por melhor que seja... o tempo é inexorável, O tempo é mensurável. entendeu? Então, mas ele, 70% das condições dele ainda é um jogador muito acima da média. De fato, ele é um jogador muito acima da média. Estará ele 70% das condições que ele pode ter? Uhum. E tem o imponderável, né? Quer dizer, ele chega lá e vê o cara e tem o outro lado dá uma joelhada nas costas do cara, ele não joga mais. O futebol é muito... Futebol é polêmico, né, cara? Ainda bem. Ainda bem que é polêmico e democrático, né? Que a gente fala sobre isso. E Bob, a gente começou falando um pouquinho de futebol, né? Eu acho que é muito da tua praia também, sou apaixonado por futebol. 30 anos de comunicação, 8 Copas do Mundo. Quem é o Bob Faria? Conta pra gente com um pouquinho de mais detalhes. Cara, completamente apaixonado pelo processo de contar histórias. Legal. Eu acho que mais do que contar histórias, você viver de fazer perguntas é uma bênção. Eu acho que eu sempre digo isso. Pode pegar, agora está tocando aí. Não para de tocar meu telefone. Faz parte. Viver de fazer perguntas é uma bênção, porque a pergunta é a partícula fundamental da comunicação. Não existe nenhum avanço da história da humanidade que não tenha partido de uma pergunta. A pergunta organiza o caos. A pergunta organiza o caos. Né? Forte, hein? Então, isso seja num grupo pequeno de pessoas ou numa multidão. Se você encontra o caminho e a pergunta correta, você já tem a sua comunicação com uma saída muito, muito acelerada, né? Você já resolve muitos problemas entendendo a pergunta. Então, é só uma questão de encaminhar-se para a resposta. Então, eu sou absolutamente apaixonado pela indústria, e aí não indústria do ponto de vista só capital da coisa, que obviamente é uma indústria trilionária, mas pelas formas de comunicação e de transformação de ideias em sentimento, porque no final das contas é o que a comunicação faz, né? Ela transforma ideias em sentimentos que vão ficar com você para sempre se ela foi bem feita. Então, esse sou eu. Pô, que legal. E falando de comunicação, né, que é o nosso tema central, quando a gente fala do empreendedorismo, tem uma frase que eu gosto bastante, né, que vence não é quem tem o melhor produto, mas sim quem se comunica melhor, né? E eu acho que 80%, 90% dos empreendedores ainda não entenderam, né? Principalmente hoje, a gente fala da era digital, a gente fala da facilidade de comunicação, acho que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Como é que você enxerga isso e onde para você está a maior falha do empreendedor ao comunicar o teu produto? Antônio, assim como você estava me contando a sua história, que é brilhante, assim, né? Com um grande desafiador das intempéries, né? Porque eu imagino que cruzar um polo, cruzar um deserto de sal a pé, como você fez, bruto. Não é para qualquer um, não, cara. Então, você tem essa história aí também. Eu também já fiz um montão de coisas. E uma delas foi ser diretor de criação de uma agência de comunicação há muito tempo, né? Minha primeira faculdade foi de comunicação. E a gente tinha era uma máxima que a gente dizia o seguinte: a melhor forma de você acabar com um péssimo produto é fazer uma ótima propaganda.
E a comunicação faz isso. Ela pode transformar uma coisa horrível numa coisa desejável, mas ela não consegue perpetuar aquilo que é horrível por muito tempo, né? A menos que seja uma comunicação antiética ou aética, que é pior ainda. Então, eu acho que, do ponto de vista do empreendedorismo, e aí eu trago muito essa coisa para o esporte, né? Porque, especialmente no esporte, o futebol tem muito isso, mais do que outros esportes coletivos, se bem que a gente estava até conversando, Sim. não existe num esporte individual. Não tem. Achei muito legal a sua analogia. Não existe, ninguém faz nada sozinho. Aliás, ninguém faz nada sozinho na vida, Exato. não é? Mas, assim, os esportes, dos esportes onde há equipes, não é? Talvez o futebol seja onde o mais fraco tem mais chances de conseguir vencer. Por uma série de fatores. Mas um deles é exatamente esse fator corporativo que você vem dizendo, que muitas empresas não entendem, muitos líderes não entendem. Nem sempre vence o melhor, vence o que se comunica melhor. Porque é o que consegue levar a ideia de forma mais clara, mais idônea, com menos ruído, com menos estragos da concepção até o objetivo, né? Então, um time que se comunica melhor, ele pode ser tecnicamente mais fraco, mas ele joga mais fácil. Porque ele encontra espaços de maneira mais fácil, porque ele corre menos, porque ele sofre menos fisicamente. E é uma analogia também do ponto de vista das empresas, né? O que você quer? Você quer enfrentar a menor concorrência possível, chegar no seu consumidor da forma mais rápida e eficiente e fazer o seu gol, que é entregar o seu produto. Agora, se o seu produto for ruim, metade da arquibancada que estava do seu lado vai pular para o outro lado. Pô, que legal. E na tua visão, né? Eu acho que assim, existem modelos de comunicação e formas de se comunicar, né? Eu acho que cada empreendedor tem o teu lado, né? Tem a tua legitimidade ali, mas hoje a gente vê muitos empreendedores também que são personagens, né? Sim. Muitos que são personagens. Na tua visão, quando o empreendedor ele precisa utilizar uma linguagem mais agressiva para levantar polêmica, para trazer mais hater, para criar conteúdo mais viral, ou quando ele precisa ter uma comunicação um pouco mais branda, um pouco mais, não legítima, né? Mas uma comunicação um pouco mais suave também. Depende do grupo com qual ele está lidando. Se a gente está falando de comunicação de massa, existe praticamente uma lei, né? Que eu defendo, que é você achar uma forma de ser mediano sem ser medíocre. Você não pode ser tão específico a ponto de quem não tem um repertório médio entender aquilo que você está falando. E também você não pode ser tão raso a ponto de quem compreende um pouco mais sobre aquilo achar aquilo irrelevante. Então, isso nós estamos falando de comunicação de massa. Então, digamos, por isso que eu digo que o segundo, né, no círculo da comunicação, depois da partícula da pergunta, o que vem é o repertório. Porque você tem várias bolhas. Você não pode esperar que essas bolhas, que têm os seus próprios linguagens, suas próprias linguagens, seus próprios repertórios, interesses, etc., elas se aproximem de você para se interessar pelo que você tem para dizer. Você precisa tangenciar esses grupos com o seu repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais você vai tangenciar, né? O que eu sei de alpinismo, por exemplo? Eu sei muito pouco, né? Mas eu sei o suficiente para saber que o Everest é um cume que as pessoas, né, os grandes alpinistas buscam porque é o mais alto do mundo. Em superfície, se eu não me engano, né? Isso. Que tem submarinos. Submarino mais alto que o Everest. Tem mais alto que o Everest. Eu sei que o Aconcagua é um desafio muito grande. Eu sei que atacar o cume, como vocês gostam de dizer, é uma... Enfim, dominar um pouquinho dessa linguagem para a gente ter uma conversa a partir disso. Por que o futebol é tão
ajuda tanto nisso? Porque ele tangencia todo mundo. Ele fala com o porteiro ou o presidente. Tá? Então, nós estamos falando de comunicação de massa. Ser mediano sem ser medíocre. Ser mediano Isso sem é ser muito medíocre. importante. Agora, se você está falando para um grupo específico, para a sua equipe, né, para o seu time, e a sua intenção é colocar um pouco de energia naquele grupo, e aí tem duas forças da física que você pode usar. Consonância e ressonância. Só para entender rapidinho, todas as partículas vibram numa determinada frequência, né? Tudo vibra numa determinada frequência. Quando elas estão muito organizadas, como num cristal, por exemplo, está tudo organizadinho. Se você bota uma frequência mais alta ali, os átomos eles começam a se agitar. E se você botar uma frequência muito mais alta, aquilo se quebra. É por isso que a cantora lírica chega naquela nota altíssima que faz vibrar o cristal e ele quebra. É a mesma coisa com a comunicação. Se você quer fazer a sua comunicação ser macia, você tem que falar a língua do seu time e transitar por aquilo de uma maneira tranquila. Ouvindo mais, perguntando mais do que falando. Que eu acho que é uma das coisas que a maioria dos líderes não presta atenção. Escutativa. Cara, os grandes líderes da humanidade sempre perguntaram mais do que responderam. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe? Os grandes líderes sempre perguntam mais do que respondem. Muito mais, muito mais. Então, isso se você quer ter uma harmonia dentro da sua comunicação. Agora, às vezes as coisas estão muito paradas. Você precisa agitar os átomos. Tem treinador que gosta de falar assim, de vez em quando eu dou uma agitada no vestiário. O Cuca, por exemplo, gosta de falar, eu dou uma agitada na água, né, que é para colocar um pouco de pilha e tal. Aí você usa esse fenômeno da ressonância. Você coloca mais energia, e aí é que entram esse tipo de líder carismático, digamos assim, que coloca essa energia e sabe fazer transformar. Mas tem um risco, porque se ele passar do ponto, como acontece com um cristal, fratura. Legal. E não cola. Não cola. Um abraço. Não cola. Nunca mais cola. Pô, interessante. Então é isso. O bom comunicador, o comunicador que consegue achar qual é a necessidade daquele grupo e aplicar a energia correta para fazer aquilo fluir, ou seja, para agitar, ou seja, para acalmar, ou seja, para criar um novo fluxo. Esse é o cara que sabe o que está fazendo. E existem técnicas, né? Hoje muitas. A gente fala de comunicação como forma de liderança, né? E a comunicação comercial? Como que o empreendedor ele pode deixar o teu produto... Ele pode falar do teu produto de forma que qualquer um entenda e que esse produto seja mais vendável. Eu acho que é uma grande dificuldade também da maioria dos empreendedores, né, cara? E venda é o que sustenta tudo, né? A gente volta naquele conceito de mínima mensagem compreensível, né? Você precisa reduzir, porque as pessoas não têm mais tempo de ficar ouvindo a explicação, sabe? O McLuhan, né? Quando ele falava... McLuhan, acho que sim. Se não for, me corrijam, por favor. E que o meio era a mensagem, e muita gente não sacava esse negócio. Como assim? O produto é a mensagem. O produto é a mensagem. Ele precisa se autoexplicar, sabe? A pessoa tem que ver aquilo e falar, é para isso que serve. Se ele criou um super liquidificador que faz não sei o quê, que faz mais não sei o quê, que tem um plug que faz não sei das contas, que o cara vai ter que ler um livro de 200 páginas para entender como é que funciona, um abraço. Por que a tal da Air Fryer virou um fenômeno né? no mundo? Que é a coisa mais simples que tem, cara. O ser humano quer praticidade, né? Entendeu? Você bota um negócio lá dentro, gira lá, não sei o quê, o cara sopra um vento quente lá dentro. Eu não quero saber como é que aquilo funciona. Só sei que frita o frango e tá beleza. Entendeu? E é isso.
né? É o paradoxo do micro-ondas. Micro-ondas. Né? A micro-ondas tem 1001 funções, assim. Quem sabe como é que usa aquele negócio? O que você vai no micro-ondas? Você aperta 2, 3, 4 minutos e pronto. Exato. Não é assim? Exato. Então, qualquer produto precisa ser claro o suficiente para que a comunicação dele seja clara o suficiente. Se você tiver que explicar muito para que aquilo serve... Não funciona, né? Não funciona. Lembra como é que o Bill Gates, o Steve Jobs apresentou o iPhone? O primeiro iPhone. Né? O primeiro iPhone. Ele falou assim, a gente pegou o iPod, fez não sei o quê, colocamos não sei quantas músicas, sua coleção toda de discos que você tinha na sua casa e tal, não sei o quê, e tá aqui dentro. Toca direto na primeira dor da pessoa, né, cara? Como assim? Tá aqui dentro. Ó, aqui, ó, quer ver? Ó, botou pra tocar. E ainda faz ligação. E ainda faz ligação. Não é? Mal a gente sabia que aquilo ia se tornar uma extensão do nosso corpo. Né? Sim. Então, a comunicação de produto, ela começa na concepção do produto. Né? Ele precisa ser um produto, se for um produto de massa, ele precisa ser um produto que é mediano sem ser medíocre. E a linguagem tem que ser adaptada ao seu público também, né? A sua persona. Sem Não dá dúvida. para eu sofisticar demais para poder falar, às vezes, com um produto que eu vá trabalhar com uma classe C e D. A mesma coisa para trabalhar com classe A, B. Também faz muita diferença. Mas é que quando você fecha esse espectro, você acha congruência. Uhum. Né? É muito raro você ter um bem de consumo que tenha esse espectro tão ampliado assim, né? Por quê? Porque as marcas, elas criam valores diferentes para coisas muito parecidas, né? Agora, outro dia fui pesquisar, queria comprar um desses óculos inteligentes. Meta. Né? Da Meta. E aí tem o óculos da Meta, que tem todas, ela filma lá e faz não sei o quê, e tem a inteligência artificial, tradução, não sei as coisas, não sei o quê, e tem o outro lá, e esse custa 10 vezes X, e tem outro que custa só X, e faz praticamente a mesma coisa. Né? Às vezes o que muda é a forma de vender, entendeu? Né? Assim, a industrialização deixou as coisas muito próximas. Então, o que faz o diferencial? Por que o cara ter um Rolex ou ele ter o relógio X é diferente? É pelo valor agregado daquela comunicação. É a raridade daquilo, né? Então, você para comprar aquele relógio, você tem que se inscrever, não é para qualquer um e tal, e tudo mais, aquela coisa toda. O mundo capitalista, ele cria esses valores. Porque no final das contas, se você botar na mesa, são 2 relógios, marca o tempo e tá tudo certo. E o que o ser humano gosta, né? O ser humano gosta de escassez, ele gosta de exclusividade, ele gosta de pertencimento, ele gosta de fazer parte. Né? E no final, a comunicação é a base para vender qualquer tipo de produto, né? E para você também sentar em qualquer mesa, né? Para gerar valor. A questão é essa. Quanto valor você agrega a partir do que você comunica daquele produto. Agora, é muito importante. Se não entregar o valor agregado, você tem um problema enorme. Porque ninguém gosta de ser enganado. Exato. Sabe? Então, num mundo onde todo mundo tem uma voz, todo mundo tem uma razão, e que as pessoas não querem debater, elas querem ter ratificadas as suas opiniões. É ou não é? Né? Ainda que ela concorde com você, ela ainda tem alguma coisinha ali que... Se ela concordar 100%, ela não diz assim, eu concordo com esse cara. Você está vendo? Ele concorda comigo. É ou não é? É verdade. É assim que funciona. Isso é muito legal. Pô, e 30 anos de comunicação, Bob, para você, qual foi o maior aprendizado? Nossa, foram tantos. Mas eu acho que se eu tivesse que sintetizar a minha caminhada, eu diria que entender que as perguntas e análises
porque análises são perguntas subdivididas, né? Analisar é justamente isso, né? Você separar em partes. Elas conduzem todo o seu caminho, toda a sua pretensão de contar uma história. Então, quando eu digo que a pergunta organiza o caos, e eu tenho alguns casos para contar sobre isso, mas tem um caso que é muito simples, assim. Se eu disser assim, para 100 pessoas, para vocês que estão aí assistindo, milhares de pessoas, etc., e disser assim, preto, primeira coisa que vem à sua cabeça, ok? Aí vai ter gente que vai falar que é o microfone, vai ter gente que vai falar que é a tela, vai ter gente que vai falar que é a minha camisa, vai ter gente que vai falar que é alguma coisa que ele está vendo em casa, está vendo não sei o quê, etc, etc, etc. Milhões de coisas. Agora, se eu fizer a seguinte pergunta, qual é a cor desta caneca? Acabou a bagunça. Você fecha a comunicação naquilo que você... Entendeu? Você coloca todo mundo olhando para o mesmo lugar. Então, o que eu aprendi nesses 30 anos de comunicação é que se eu estou falando para milhões de pessoas, eu preciso colocar todo mundo olhando para o mesmo lugar. Ok? Então, essa é o grande desafio. Né? É o grande desafio. E por que é um desafio tão grande, especialmente quando você está falando para milhões de pessoas sobre futebol? Porque no futebol, outros esportes são assim também, mas o futebol ele é muito complexo e completo nesse sentido da audiência. É muito raro o indivíduo ligar a TV, ou rádio, ou alguma coisa assim, para ver dois times jogando. Ele liga para ver o time dele. O time dele jogando. Não é? Então, estão jogando Atlético e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, enfim, Grêmio Internacional, que seja. Tá jogando lá Grêmio Internacional, só para a gente dar um abraço aos meus amigos gaúchos que eu gosto tanto. Qual é o teu time do coração? Cara, essa pergunta que eu escuto 58 mil vezes por dia. Meu time do coração, cara, é ter jogo, ter entretenimento e ter notícia. Eu sou apaixonado pelo processo de levar a história, sabe? E a história... Eu posso voltar nisso depois com mais calma, mas assim... Você precisa de elementos tão milenares e que continuam sendo os mesmos elementos para construir uma história que eles são a constituição do que nós somos como espécie. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Muito bom. Mas a história do time é o seguinte. Estou eu lá analisando o jogo, Inter e Grêmio. Se eu disser que o Internacional está jogando bem, o gremista não ouve aquilo. Ele ouve que eu disse que o Grêmio está jogando mal. Portanto, no mínimo, ele quer que eu morra. O clubismo é forte, né? Entendeu? E assim acontece com todos eles. Então, qual é o grande desafio dentro desse universo? É ser o mais assertivo possível dentro da análise daquilo que você está fazendo, entregar a sua opinião baseado naquilo que você sabe a respeito e deixar as pessoas completarem as informações a partir do repertório delas, sem nenhum sofrimento. Contando para você rapidinho, logo que eu fui fazer, quando eu fui para a televisão, era muito engraçado, porque assim, eu sempre me preparei muito para fazer. Você imagina, quanto você se preparava para fazer uma expedição? Muito. Você se preparava fisicamente, você se preparava mentalmente. Financeiramente, você se preparava de todas as formas possíveis, né? Tem amigo meu que treinava subindo prédio, descendo escadas, subindo para aumentar a parte aeróbica. E você se preparava muito para fazer aquilo. E eu me preparava muito para fazer aquela transmissão daquele jogo. Eu estudava tudo que tinha acontecido com aquele time, não interessava qual fosse o time. 3 jogos antes,
né? Dos dois times, então sabia quais foram as substituições, como é que o time se posicionava em campo, como é que era o posicionamento no escanteio, quem era o cara da bola parada, se tinha jogada ensaiada ou não tinha, quem era o cara que dava dinâmica para o time recuar, para sair, se saía mais... Sempre que possível eu conversava com o treinador, se não dava para falar com o treinador, eu falava com o preparador físico, se não dava para falar com o preparador físico, eu falava com o assistente. Eu me preparava, fazia um dossiê para aquilo. Ia para a transmissão. Terminava a transmissão, ia ver, aí naquela época, né, mais de 20 anos atrás, ia ver o feedback lá, era fax, era ligação, metade da audiência queria que eu morresse. Eu falei, caramba, que tá... Não, eu não tô me preparando o suficiente, né? O que você pensa, né? Não, vou me preparar mais, e preparava mais. Tá? E isso durou um tempinho. Aí chegou um belo dia, eu pensei assim, cara, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou na melhor plataforma, eu tenho o melhor equipamento disponível, eu tenho o melhor produto para isso que eu estou fazendo. Futebol 4 horas da tarde na televisão, em rede nacional. Não tem melhor que isso. Não é? Né? No Brasil. Tá certo? Tem o melhor produto e eu estou preparado. Eu sei que eu estou preparado. Né? Então, o que falta eu ver? Falta eu ver a outra parte. Porque o processo de comunicação, ele só se completa se a outra parte me entende. Eu posso fazer o discurso mais lindo do mundo. Se eu estiver falando para esta cortina que está aqui à minha frente, não adiantou nada. Nada. Então, eu preciso entender a outra parte. E aí, entre tantas coisas que eu estudei de comportamento de massas e, enfim, percepção de mensagem, etc, etc. Uma delas, eu fui cair conceito de uma das ferramentas ou áreas de estudos da psicologia, que é a Gestalt. Que diz basicamente o seguinte: o sujeito tende a completar a informação de acordo com o repertório que ele tem. Aí eu saquei, falei, cara, esses caras não estão brigando comigo, eles estão brigando com a incapacidade de entender que tem dois times jogando. E aí eu relaxei, nunca mais tive problema com isso. Que sacada, hein, cara? Entendeu? Porque se tem dois times jogando, olha que coisa legal. Antes de ter o embate, é preciso haver um pacto. É assim no esporte e é assim na vida. Antes de ter a rivalidade, porque tem aquela coisa assim, né? O torcedor de um time quer que o outro acabe. Eu odeio esse cara, eu não quero, não sei o que. Se não tiver o outro time, não tem jogo. Não tem jogo. A bola vai ficar parada. A rivalidade é importante, né? Então, por que eu digo que antes de ter o embate, pensem nisso. Antes de haver o embate, é preciso que haja um pacto. Se as equipes não concordarem com as regras, o jogo não existe. Se os dois times não disserem, olha, se a bola passar dessa linha para lá, saiu da área de jogo, pertence ao adversário. Se ela entrar aqui nessa casinha aqui, é um ponto, um gol e tal, sai do meio de campo. Se chutar a cabeça do amiguinho, é falta, não pode. Tá? É um conjunto, né, de regras pactuadas entre as equipes e a partir dali cada um vai tentar fazer o seu objetivo da melhor forma possível. E olha que interessante, né? A gente ligar isso ao empreendedorismo, né? Exatamente. Funciona do mesmo jeito. Mesma coisa. A gente precisa traçar o campo de jogo dentro da empresa também. É isso, né? também. Se você não entende as regras, você não sabe como jogar. É amplo, né? Se você não entende o pacto, você não sabe o que fazer. É claro que existem premissas éticas que elas são universais, ok? E ética, lembrando, é aquilo, é você fazer a coisa certa mesmo que ninguém esteja te vendo. Basicamente isso. Então, também no mundo empresarial, também dentro do seu ambiente de trabalho, você precisa compreender as regras. Você imagina num time, um time de basquete, ok?
todo mundo sabe, um time tem que botar a bola na cesta ali, outro time tem que botar... Um jogador acha que é o contrário. Virou bagunça, né? Ele pega a bola, em vez de jogar na cesta do time dele, ele joga na outra. Ele não entendeu a regra do jogo. O que aconteceu com ele? Tá fora. Tô fora. E linkando um pouquinho de tudo que você está falando, né? E a gente trazendo um pouco pro nosso mundo corporativo. Na tua visão, comunicação é uma das peças prioritárias da cultura? É porque é através da comunicação que você estabelece quais são... Mais do que estabelece, você amplifica a compreensão de quais são os valores e as posturas que se espera dentro daquele ambiente. Isso é cultura. Isso é cultura. Né? Isso é cultura. Hoje ainda existe, infelizmente, muita... É uma discussão meio besta, mas existe essa discussão, assim, o que é cultura e o que é educação. O pessoal romantiza muito, né? Cara, são coisas completamente diferentes, cara. Completamente diferentes, né? Então, assim, então, a cultura de um grupo, a cultura de uma empresa, a cultura de uma tribo, a cultura de... Ela se desenvolve ali dentro e ela tem as suas peculiaridades, ok? Ok. Mas se ela for interagir com um outro grupo no mercado, por exemplo, ela precisa entender quais são as congruências que ela pode achar para entrar naquele mercado, porque senão ela vai bater e voltar. Nós somos extremamente disruptivos. Disrupção é muito legal, mas disrupção é muito legal quando ela ela resolve um problema e não quando ela cria confusão. Né? Então, essa questão da cultura, ela só se estabelece e ela só fica muito clara, ela só fica muito bem exposta para quem participa daquele ambiente, seja uma sala de estudantes, seja um grupo de trabalho, seja um país inteiro. Se a comunicação é clara a respeito daquilo. Olha, nós somos assim. Nas suas... Claro que no seu núcleo, né? Porque todo mundo tem as suas idiosincrasias, todo mundo tem as suas particularidades. Mas, na essência, nós somos assim. Né? Então, é isso. A comunicação, ela é essencial nesse sentido. Não no sentido de ser necessária, mas ela carrega a essência do que nós somos. Legal. E eu acho que assim, né, como brasileiros, né, eu acho que nós somos privilegiados, né? Eu acho que o brasileiro, ele se comunica muito bem, né? É cultural, né? O brasileiro é falante, onde ele chega, ele é muito bem recebido. E quando a gente recebe também, né, uma pessoa de fora, né, tem aquele calorzinho brasileiro que todo mundo gosta muito, né? E... É o que dizem, né? É o que dizem. Não, mas eu vou te falar que assim, já viajei muito, já foram quase 50 países, né? Ao longo aí de, pelo menos os últimos 15 anos. E onde o brasileiro chega, se você tá com a camisa do Brasil, tem alguém te gritando, tem alguém querendo se conectar, tem alguém querendo se comunicar. E a gente tava falando um pouquinho ali fora... A gente tem elementos culturais que são muito universais. Sim. Isso é muito bom para um país. Você pega, por exemplo, o cinema americano. Ele é um produto cultural extremamente permeável no mundo inteiro. Né? Mas eu não gosto. Eu gosto do cinema indiano, porque eu sou cult. Beleza, cara, tudo bem. Mas não tem como ser... negar que os americanos sabem fazer cinema. Eles estão fazendo cinema desde que eles inventaram o cinema. Exato. Quer dizer, eles nem inventaram, os franceses que inventaram o cinemascópio, né? Mas a indústria, né? Os caras inventaram um jeito de fazer isso de forma ampla, popular, atender demandas, etc., sabe? E você pega o manual de roteiro lá do Sid Field, você pega o filme e fala, cara, é isso mesmo, na página 32 tem um plot twist, aqui tem não sei o quê, tem o
o vilão que vai empurrar a história, tem os arquétipos, não sei o quê, desde a Grécia. Eles aprenderam a fazer, né? Isso é muito difícil de conseguir fazer, né? Como a culinária de alguns países, como o esporte brasileiro, o futebol. O futebol. Porque, eu sei, muita gente vai achar ruim o que eu vou dizer. Nós não somos um país de esportistas. Não, tá longe disso. Tá? Nós somos um país onde o futebol é muito forte, muito, muito forte, com espasmos de genialidade, né? Em alguns esportes, em alguns momentos. Então, em alguns momentos tivemos grandes tenistas, de vez em quando aparece um. Tá aí João Fonseca, né? Pois é. Aí tivemos o Guga, aí a Maria Esther, não sei o quê e tal. Então, de vez em quando aparece um lá, de vez em quando aparece um Amir Klink, que cruza o mundo de barco, de vez em quando, né, aparece um que faz isso, que faz aquilo, e aí você tem uma onda ou um piloto de Fórmula 1 que ganha um campeonato, ou ganha 3 ou 4, enfim, como tivemos alguns. E aí você tem uma atenção especial por causa daquela personalidade. Mas não é da cultura brasileira, de uma forma geral, capilarizada, como é o futebol, que hoje em dia é nas escolinhas, entendeu? Mas ao longo da história, né, como o Luiz Fernando Veríssimo bem escreveu, jogar bola era a coisa mais fácil do mundo. E de fato é. É brincadeira, né? É brincar, né? Você precisa de duas coisas parecidas para marcar uma trave. Tem aquela crônica dele, né? Pode ser a mochila do seu irmão e o seu irmão ali do lado. O chinelo, né? Quem nunca colocou o chinelo para marcar uma trave e jogar bola na rua? Alguma coisa parecida com uma bola, né? A bola de meia, alguma coisa assim. E pronto, você está jogando bola. E é por isso que o futebol é tão popular desse jeito. E porque a gente conseguiu fazer um futebol tão bonito de se ver durante tanto tempo, a gente realmente exportou isso como marca, né? Acho que a música brasileira também consegue fazer isso, né, numa escala um pouco menor, mas consegue fazer. Então a gente tem traços culturais que são muito universais e ajudam nessa ideia de que nós somos um país legal, tranquilo, de bem e tal. Mas sabemos que a coisa não é bem assim, né? E um assunto que a gente estava falando lá fora, né? Acho que vivemos dois marcos muito grandes, né? Foi a chegada da internet, né? E depois da chegada da internet, eu acho que, pelo menos na minha visão, a grande virada foi a pandemia, né? Onde, por uma necessidade, o pessoal começou a se digitalizar mais, começou a entender mais, e isso trouxe um impacto muito grande para a comunicação, né? Porque as pessoas se afastaram, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, do celular, né? O celular, ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Hoje o pessoal não tem mais aquela troca tete a tete. E eu acho que a gente vive mais uma agora com a chegada da inteligência artificial. Na tua visão, qual o impacto de todos esses movimentos? E não só o brasileiro, né? Mas o ser humano, ele esqueceu, ele desaprendeu a como se comunicar? Eu não acho que ele desaprendeu. Eu vejo esses movimentos como a afinação de um instrumento, assim, sabe? Se você vai afinar um instrumento de corda, por exemplo, você tensiona a corda e ela sobe um pouquinho do tom, depois você distensiona, ela desce um pouquinho, e aí você sobe de novo até ela chegar na afinação correta. Né? Não vou entrar em detalhes aqui dos hertz e tudo mais, mas enfim. Tu toca também, né? Eu toco guitarra. Eu toco desde muito, muito jovem. Música sempre foi muito importante na minha vida. Aliás, quanto é forma de comunicação que você possa imaginar, eu quis experimentar um pouco, sabe? Legal. Tem coisas que não dá para falar verbalmente, mas eu consigo falar com som. Tem coisas que não dá para falar escrevendo, mas eu consigo falar com uma imagem e tal. Embora a minha grande frustração seja eu ser um desenhista medíocre. Eu realmente não consigo desenhar nem
Nem o senhor palitinho, sabe aquele palitinho? Assim, é minha grande falha. E não que eu não tenha tentado. Realmente isso não está no meu escopo, não. Mas, então, eu acho que, assim, a essência da coisa, ela sempre foi a mesma. Foi passar para outro ser humano alguma experiência ou emoção. Qual é a ferramenta que a gente vai usar para isso? E aí as ferramentas foram nascendo e foram sendo utilizadas, né? Então, eu acho que o elemento humano continua sendo fundamental, independentemente do caminho que a mensagem percorre, se ela vai pela internet ou se ela vai pelo ar, quando eu estou falando e você está me ouvindo aqui, né? Ou se ela vai pelo visual, ou se ela vai né? No caso, pela luz, enfim. A essência da comunicação, ela permanece. Claro que a adaptação da linguagem, ela sempre ocorre, né? Basta você dizer, como é que era uma narração de futebol no rádio, na televisão? São coisas diferentes e tudo mais. O que eu acho que aconteceu é que, num determinado momento, nós começamos a ficar impacientes em relação a ouvir os outros, sabe? Então, tudo começava a ser muito rápido, ser muito... Lançaram o 2x no WhatsApp ainda, né? Sabe? Você tem que passar... Não, gostei, não gostei, vou passando, tá? Sabe? Aquela coisa, são aquelas pequenas doses que os neurologistas e cientistas chamam de mini doses de dopamina. Sabe? E aí o cara fica viciado naquela dosezinha de dopamina, e aí na hora que começa a cair, ele já passa para outra coisa, então não faz muito sentido e tal. Isso é um problemão para a gente. Para a gente como espécie. Porque aí nós vamos entrar no negócio da inteligência artificial. Eu tenho uma convicção. Não é científica, tá? É só empírica. Nós estamos assistindo o alvorecer de uma nova espécie. E essa nova espécie, ela é mais rápida no processamento, incrivelmente mais rápida no processamento e na capacidade de aprendizagem. Ela é muito mais eficiente do ponto de vista do consumo energético. Porque o ser humano, para existir sobre a face da Terra, consome muita energia. Muita energia. Né? Então, mas e os data centers? Cara, não é nem fração do que a espécie humana usa. E ela tem um senso de coletividade autodesenvolvida que é um perigo, na minha opinião. E não tem mais como injetar freios nisso. Não para mais, né, cara? Não. Eles já aprenderam... Parece que a gente está falando de um filme do James Cameron, né? Uma coisa assim. Mas, ou uma distopia maluca qualquer do George Orwell, ou alguma coisa assim. Mas não, é verdade. Né? Quando você vê os estudos assim, que eles colocam inteligências artificiais para conversar entre si e, de repente, elas estão falando uma linguagem que a gente não entende e estão falando em suplantar ou se preservar, instinto de autopreservação para não se desligarem, etc. Mas vamos desligar as inteligências artificiais? Bom, se as inteligências artificiais que hoje operam no mundo parassem de funcionar neste instante, o mundo entraria em colapso em 5 dias. Você ia parar de ter comunicação. Você ia parar de ter logística de transporte de bens pelo mundo inteiro. Seus satélites não iam funcionar mais. O sistema financeiro bancário ia todo por água abaixo.
E isso aí eu estou só falando do macro. Mas você acha que a inteligência Entendeu? artificial, ela porque colocou a gente numa situação de comodismo também? Não, é porque quando a gente fala assim, a inteligência artificial parece que é o grande irmão. Uhum. E não é. Vários programas. Não é só o ChatGPT ou fulano. Cada um tem a sua. Você pode programar a partir de hoje, ter a sua inteligência artificial personalizada, que te conhece, que conversa com você e que vai aprendendo sobre você e vai fazendo e vai virando a sua contraparte. E daí a pouco você não consegue mais viver sem aquilo. Eu estou falando do ponto de vista macro. Então, ao mesmo tempo em que está sendo desenvolvida essa inteligência artificial baseada no silício, e semana passada eu li uma notícia, vocês podem procurar sobre isso, e que os caras conseguiram fazer uma inteligência artificial baseada em células tronco. Então, que loucura. Em vez de usar microchips ou transistores milionesimamente pequenos, são células vivas. Em uma semana, o negócio aprendeu a jogar videogame. Você entendeu? Onde é que isso vai parar? Ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo corpos mecânicos com uma agilidade e com uma força e com uma destreza e com o que eles chamam de grau de liberdade, né? Que ainda está, sei lá, há 1, 2 anos talvez, de estar numa coisa muito crível, mas não muito mais do que isso, em que a gente vai chegar num momento em que as inteligências artificiais começam a habitar esse tipo de mecanismo e a gente tem um ser artificial. E como é que você acha que hoje o empreendedor ele pode utilizar da inteligência artificial a seu favor para otimizar a comunicação, para otimizar a sua estrutura, para ser mais persuasivo, para vender mais? Mas já usa. A maior parte dos diálogos que você tem com call centers, com sistema de pós-venda, com, como é que o pessoal adora falar isso, né? Filtro do funil, né? Para saber quem está mais disposto, quem está mais perto de fazer alguma compra. Qualificação do lead, a qualificação do lead, né? Que é o cliente, né? A maior parte dessas conversas você tem com inteligências artificiais e você nem sabe o que está falando. E tem coisa que a inteligência artificial ela não faz por você, né? Então, hoje eu estou numa sala de reunião com você, discutindo um determinado assunto, porque eu quero fechar com você um contrato, né? Qual o tom de voz aplicar? Qual a melhor forma de conduzir uma reunião estratégica para fechamento de uma venda? Existe alguma técnica? O que você pode trazer eu sempre de acho contribuição? Eu sempre acho que a principal ferramenta que a gente tem ainda é a franqueza. É a nossa habilidade de olhar para a pessoa e ser claro naquilo que a gente está dizendo. Eu digo, a palavra do homem, ser humano, ok, pessoal? Tá? Porque hoje em dia também está todo mundo muito louco. A palavra do ser humano, sabe, ainda é a ferramenta de credibilidade mais valiosa que nós podemos ter numa interação. Então, se eu te der a minha palavra, é isso. Então, para que você acredite na minha palavra, eu tenho que cuidar muito bem dela. Num ambiente desse, num ambiente em que a gente está para fechar um negócio, a gente tem que estar fazendo uma transação que supostamente tem que ser boa para todo mundo, porque ninguém quer sentar numa mesa para fazer uma negociação deliberadamente que vai ser ruim para ele. Ou ali vou ser roubado, que eu gosto.
Não funciona. Não funciona, não vai acontecer. É claro que algumas negociações elas são melhores para um do que para outros, e aí cada um vai colocar na sua balança e tudo mais. O que eu acho que as inteligências artificiais fazem, e já fazem no mundo corporativo, é entregar para você, com muito mais agilidade e com muito mais assertividade, as informações que você precisa. Né? E aí, a partir das informações que você tem, você toma a decisão. Tem um país... Será que foi a Albânia? Se não foi... Alguém podia pesquisar isso para mim aí. A Albânia foi o primeiro país do mundo a ter um ministro que é uma inteligência artificial. Ou seja, ele ocupa um cargo público de decisão, de gerenciamento de um departamento do governo, e é uma inteligência artificial. É um ministro... É Albânia? Albânia? A memória não está tão... Que loucura, eu vou pesquisar. Interessante demais. Assim. Entende? Então, quando eu digo assim, nós estamos vendo o alvorecer de uma nova espécie, nós temos dois caminhos. Nós podemos estar assistindo também o ocaso da nossa própria espécie, porque a gente pode se tornar irrelevante. Ou a gente pode aprender a se comunicar com essa nova espécie e conviver com ela. Então, assim, ou nós seremos para essa nova espécie o que os neandertais foram para os Homo sapiens. Os neandertais eram mais altos, mais fortes, mais não sei o que e tal. Hoje eles estão empalhados no Museu de Nova York. Exatamente, só servem de vitrine, né? Entendeu? E eu estou falando só de uma espécie de humanoide, porque há 300 mil anos, se eu não me engano, havia outras espécies de humanoides, né? de humanos, melhor dizendo, convivendo sobre a face da Terra, mas que interagiram, certamente os neandertais e os Homo sapiens interagiram. Né? Cientificamente, a prova disso. Os neandertais sucumbiram, foram extintos. Os Homo sapiens se adaptaram e vieram mais. Por quê? Capacidade de comunicação e adaptação fez com que isso acontecesse. Então, as inteligências artificiais que vão se tornar uma nova espécie no planeta, não tenho dúvidas disso. Volto a dizer, tá? Não é científico, é empírico. Se não acontecer, aí você fala, lá, o cara falou que não ia acontecer, não aconteceu. Beleza, não tem problema. Mas, eu gosto de pensar que a gente tem que aprender a se comunicar com essa forma de vida. Legal. E para a gente aprender a se comunicar com essa forma de vida, não é apostar corrida com ela, porque a gente vai perder. Sabe? É entender o que é que nós temos que pode ser útil e o que essa nova forma de vida que a gente gerou, de uma certa forma, tem que nos pode ser útil e criar um ambiente simbiótico disso. Adaptação, né, cara? Né? E adaptação. É adaptação ou extinção. Aliás, é assim desde que o planeta se formou. Desde sempre. Desde sempre. E uma coisa que eu vejo acontecer muito, né, dentro do mundo corporativo, né? Muita gente acha que para aumentar a performance, para aumentar faturamento, enfim, né, o principal é aumentar o número de colaboradores, é aumentar o número de estrutura, o tamanho da estrutura. Eu acredito muito, cara, na comunicação como ferramenta de alavancagem, de crescimento. Tanto que eu trago comigo um aprendizado. Eu trabalhei durante um tempo no comércio, tá? Trabalhei na Decathlon, loja de esportes, né? E um dos pilares da Decathlon era o mobilizo pela comunicação, né? A partir do momento que eu consigo mobilizar pela comunicação, eu consigo trabalhar a performance da minha equipe, eu consigo ser mais persuasivo e tudo mais, né? E o óbvio precisa ser dito. Sempre. Né? Na tua visão, né? A comunicação, não que ela elimina a necessidade de contratação e de aumento de equipe, mas ela pode otimizar os custos da empresa e trazer mais resultado?
Ela faz isso, né, à medida em que ela aumenta a performance das pessoas. Lembra da analogia que a gente fez do jogo de futebol? Do jogo de futebol. Futebol, voltar a dizer, não é um jogo de bola, é um jogo de espaço. Então, você tem as regras estabelecidas, você tem o pacto estabelecido e todo mundo conhece as regras, ok? Ok, então agora vamos ter o jogo. A rivalidade começa a partir daí. Você tem a sua mensagem, que é o seu produto, que é a caneca, tá aqui, tá? Do Sequest, beleza? Você quer levar ele pro gol, que é o seu público, que vai comprar sua caneca, que vai querer ela por algum motivo, porque ela é legal, porque ela conserva a água geladinha, porque, enfim, o design é bacana, os atributos que ela tiver. Você quer levar da forma mais rápida, com menos desgaste e mais vezes. Ou seja, você quer vender mais rápido, né? E para mais gente. É a mesma coisa no jogo. No jogo, o cara quer levar a bola para o gol que ele tem que levar com menos desgaste. Você acha que o jogador gosta de passar onde está mais tumultuado, onde ele vai tomar pontapé, a chuteira do adversário vai raspar a canela dele? Não, ele quer... Ele só vai para o embate. Tanto é que no futebol moderno, chamado futebol moderno, desculpa se eu estiver decepcionando alguém, mas o futebol não começou com o nascimento do Guardiola, tá? Já tinha futebol antes. Fazer a bola girar, né, se tornou muito mais valioso do que o embate individual, como era anteriormente. Por que nós não temos mais os grandes dribladores e tal? Porque a estrutura do jogo de futebol mudou. Mudou muito, né? Mudou muito. Então, assim, os grandes embates, claro que ainda tem, mas o jogador profissional e as equipes bem estruturadas, o jogador só vai para o mano a mano, eles vão falar de 1x1, não sei das coisas, isso é uma bobajada, né? Mano a mano ali, só vai para o drible, para o embate, quando não tem outra alternativa. Porque se ele está com a bola e ele tem um companheiro livre, com mais espaço para jogar, a bola vai chegar muito mais rápido para ele do que eu tentar passar por você que está me marcando. Então essa é a concepção do jogo rápido que, enfim, tornou-se o futebol moderno. Então é a mesma coisa com a comunicação, tá? Se você implementa uma forma de comunicação em que a sua mensagem trafega por esse caminho para chegar no seu alvo com menos desgaste, com menos esforço, obviamente você vai fazer aquilo com menos estresse, você pode fazer com menos gente, se for o caso, ou você pode fazer mais vezes com mais gente, escalando o negócio, né, e conseguindo mais lucro. É uma equação simples assim, né? A conta fecha, né? A conta fecha, é isso. Né? Então, a comunicação, ela lubrifica a sua passagem, o seu caminho, quando ela é bem feita. Então, é uma questão de identificar o caminho. Identificar. Por isso que eu digo que a pergunta organiza o caos. E tem a famosa frase, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Não é? Vou te perguntar, quando você chegou ao cume do Aconcagua? Aconcagua, sim. Do Aconcagua. 2016. Se eu chegar na base, são quantas bases estabelecidas até o cume? Depende da rota, mas são 4. Ok. 4 a 5. Aí que eu quero chegar. Tem quatro rotas, né? São quantas rotas? Na verdade, a gente tem a face sul, a gente tem a face norte. Normalmente, a gente escala pela norte. Tá? Então, você pode começar a caminhada antes do campo base, a gente tem um tempo mais extenso, ou você já pode começar do campo um pouco mais alto. Né? Então, entre paradas e acampamentos, a gente fala de 4 ou 5 paradas até o cume. Até você ter o último ataque, né? E aí vem toda a aclimatação, depende do formato de subida, enfim, tem muita coisa envolvida. Oxigenação, uma série de coisas. O senso comum pode pensar o seguinte, eu quero subir a montanha.
Cara, a supermontanha tem um monte, a montanha é gigantesca. Exato. Eu vou subir aqui que eu vou chegar lá, em alguma hora eu vou chegar. Uhum. Só tem um ponto lá em cima. Não vai chegar. O destino é um só, né? Mas não vai. Porque você tem o ponto lá em cima, mas se você não sabe por onde ir, Uhum. é por isso que existem as rotas. Exato. Entendeu? Então você vai pegar o caminho errado. Você tá... eu quero ir lá para cima. Beleza, mas qual é o ponto que você quer atingir lá em cima? E aí você vai determinar a rota que você vai fazer. Como eu quero chegar lá em cima? Quero chegar com menos esforço? Eu quero chegar mais rápido? Quero chegar mais... com menos gente? Eu quero chegar sozinho? Eu quero chegar com a expedição inteira? Eu quero chegar com com equipamento para fotografar. E outra coisa, né? De acordo com a rota, a preparação também é diferente. Também é diferente. Então, assim também funciona com a comunicação. Se você estabelece o seu objetivo e faz a pergunta correta, ele indica o caminho, ele ilumina o seu caminho, né? E aí respondendo a sua pergunta, faz com que o rendimento seja maior, o desgaste seja menor e o objetivo, que é o lucro, no final das contas, seja mais fácil. Legal. E o empreendedor que hoje tem essa dificuldade de se comunicar, né? Quais são as ferramentas, qual o caminho ele precisa seguir e como ele pode adquirir um pouco mais de confiança, né? Na comunicação, ser mais persuasivo e ser melhor entendido? Tem muitas ferramentas para isso. Assim, se ele quiser aprender... Porque tem uma coisa também, viu? Às vezes não é da expertise dele. Às vezes o negócio dele é outro. E isso é uma coisa que as empresas erram muito. Você conhece aquela velha história, né, do cara que é um vendedor brilhante, maravilhoso, vende muito, vende tão bem que um dia o chefe fala assim, não, cara, eu vou te promover, você vai ser gerente. Aí ele vira um gerente de merda. Pessoa certa na cadeira errada. Entendeu? Diz assim, por quê? Porque não é ele, é vendedor, ele não é gerente. Então é a mesma coisa. Às vezes o cara a comunicação não é a dele. Então arranje alguém que seja. Lembra da Apple? O gênio por trás das criações era o Wozniak. Se eu falar Steve Wozniak aqui agora, você lembra da cara dele? Ninguém sabe quem é. Mas se eu falar do Steve Jobs, você lembra. Com certeza. Quer dizer, uma parte vai lembrar do Ashton Kutcher, que fez o papel no cinema. No filme, né? No filme. Mas ele era parecido. Então, assim, é isso, né? Então, primeira coisa, identifica se aquele é a sua área, sabe? Se não for, acha alguém que seja. Delegue. Entrega a sua mensagem com integridade para uma pessoa que vai levar com integridade até onde você quer que ela leve. Nem todo mundo vai jogar no ataque. Tem gente que vai ser goleiro. E hoje isso acontece muito, né? Você vê grandes empresas, grandes marcas do mercado hoje, onde os fundadores estão deixando as cadeiras de CEO, né? Estão terceirizando, né? E estão atuando de forma mais estratégica, estão trazendo mais mídia também para dentro do negócio, né? E deixando a parte talvez mais técnica na mão de pessoas não mais competentes, né? Mas que tenham mais experiência. Né? É que tem essa possibilidade. Agora, eu tenho essa qualidade, né, de me comunicar e de conversar e de ouvir e de identificar, né, principalmente, mas eu quero aprender a fazer isso melhor, eu quero aprender a falar melhor com as pessoas, eu quero aprender a ser mais assertivo, eu quero aprender a ser menos prolixo e tal. Aí tem uma série de técnicas que são que estão dentro do universo do estudo da comunicação, dependendo do problema que você quer resolver, né? Sabe? Aí ele pode estudar oratória, ele pode estudar redação, ele pode estudar, enfim, idioma,
né? O cara é ucraniano, ele, de repente, é vice-presidente de uma empresa no Brasil, ele é ucraniano, vai ter que aprender a falar português, pô. Sim. Entendeu? Né? Então, aí depende muito da demanda que ele vai fazer, ele vai ter. Agora, de forma geral, e é isso que eu explico na minha palestra, não nos workshops, os workshops eles são muito específicos para aquelas demandas, mas a minha palestra, eu divido tudo que eu aprendi em 4 segmentos, que são 4 segmentos que fazem a roda da comunicação girar. E que se você tiver um mínimo domínio daquilo, você consegue executar ou delegar para alguém com muito mais assertividade. O primeiro passo é a pergunta. A pergunta, volto a dizer, organiza o caos. A pergunta tira tudo que é excesso, né? Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, né? Tem essa frase que ele atribuiu a Sherlock Holmes assim: você tira tudo que é absolutamente impossível, o que restar, por mais improvável que seja, é a verdade. Parafraseando isso, é a mesma coisa. Você tira tudo que é absolutamente inútil, o que sobrar é o caminho. É o caminho. Né? Então, você faz a pergunta, beleza? Achou, está todo mundo no mesmo caminho. Depois, repertório. Comunicador precisa ter repertório. Porque o seu repertório tem que tangenciar as outras bolhas com as quais você vai falar. Você não pode esperar que ela se aproxime de você, sim, porque você é um cara legal pra caramba e tal. Não. Você toca o coração das pessoas e a partir dali você abre e conversa e entende as dores, entende as possibilidades e a partir dali você coloca a sua mensagem. Então, repertório, construir o repertório. Como? Lendo, vendo filme, ouvindo música, subindo a montanha, andando de bicicleta, tocando guitarra, faça o que for. E isso é interessante, né? Entendeu? Porque a melhor forma de fazer negócio é não falar de negócio, né? Claro. É não falar de negócio. Porque, então, assim, se eu quero me aproximar, deixa eu tentar trazer um tema de interesse comum, claro, né, dentro do meu repertório que para você faça sentido. Lógico. A partir do momento que a gente cria a conexão, né, o negócio é consequência. Né? É, assim, para pensar o seguinte, a comunicação começou com o universo. Tá, não estou discutindo religião, não gosto de... Cada um tem a sua crença e está tudo certo, está tudo bem. Vamos pegar apenas a ciência comumente aceita, ok? Uhum. Nós tínhamos uma partícula com uma densidade absurda. De onde ela veio? Não sei. Ninguém sabe. E aí houve uma Big Bang, uma grande explosão, e essas partículas começaram a primeiro se espalhar e depois se conectar umas com as outras. A primeira vez que um átomo se juntou com o outro foi um gesto de comunicação, porque a comunicação faz exatamente isso. Que forte, hein? Não é? Então, eu estou bebendo água. São 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A primeira vez que 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio se juntaram, foi um ato de comunicação. Você é fruto de um ato de comunicação. Eu sou. Todos nós somos. Então, quando você tem essa consciência tão forte, né, de que a comunicação é a vida, você acha os seus caminhos. Então, eu falava de repertório. Então, quanto mais você amplia o seu repertório, que é um problema que nós temos hoje com o negócio de rede social, porque... As pessoas não leem mais, né? Não, ninguém lê e não é só ler, né? É todo mundo especialista na superficialidade. Todo mundo especialista. Que é estranhíssimo isso. Tem um conto de jornalismo que eu adoro dizer, eu posso contar depois. Mas, enfim, ampliou o seu repertório, você como líder. Quem tem a capacidade de ampliar repertório, naturalmente tem a capacidade de fazer mais perguntas do que ter respostas.
Porque para você ampliar o seu repertório, você aprender. E não existe melhor forma de aprender do que ouvir, do que perguntar. Como é que faz esse copo aqui? Será que os caras pegam uma chapa de metal, botam num molde e esse troço aqui é soldado? Ou não? Será que isso sai da forma desse jeito? Ah, mas será que isso foi impresso já numa impressora 3D, já em metal? Ah, que legal. Tá. Enfim. E é o que você falou, né, cara? Repertório. O bom líder é o que pergunta, né? É. Não que responde. É. Isso é muito Os forte. grandes líderes, eles perguntam muito mais Do que respondem. Muito forte. E... Depois do repertório, para completar, né, você tem a pergunta, você tem o repertório, aí você entra a parte de harmonização, que é aquela coisa que eu te falei da consonância e da ressonância, que é muito mais profundo, mas basicamente harmonizar é chegar a sua comunicação à compreensão maximizada, ou seja, a mínima mensagem compreensível, que vai pegar o diretor da empresa ou o cara do seu público-alvo, vai pegar o outro, enfim. Ah, eu quero vender para 1 milhão de pessoas. Não me interessa vender para 1 milhão de pessoas. Eu faço Ferrari e para entregar Ferrari, meu público são 50 pessoas no mundo inteiro. Eu vendo mais caro. Então pronto. Ok. Aí você vai falar com essas pessoas. E finalmente, persistência. Que as pessoas confundem muito com insistência. E são coisas completamente diferentes. Eu gosto de dar o exemplo da água. Se a gente diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate... Até que fura. Não. A água não está nem aí para pedra. Ela contorna, né? Ela acha o caminho. Ela acha o caminho. Ela infiltra, ela vai por baixo, ela vai por cima, ela passa, ela acha o caminho. Se não tiver um caminho, ela evapora. Vai com o vento e chove do outro lado. Quem se desgasta é a pedra que insiste em ficar no caminho da água. Então para de insistir e comece a persistir. Entende? Muito forte. Então, quando essa roda gira, a sua comunicação anda. E cada vez que ela dá uma volta, você está mais perto do seu objetivo. E a comunicação pode ser que nem água, né? Claro. Ela não pode, ela deve ser que nem água, deve né? ser. Ela precisa achar o caminho dela para ser o mais assertivo Exatamente. possível. Ela deve ser. E aí que ela entra dentro desse segmento da persistência. Né? Então, quando você consegue fechar esse ciclo, você está dizendo que o cara precisa aprender e tal, eu diria que ele aprendendo a lidar com essas variáveis, ele já vai identificar muito melhor ou vai conseguir desenvolver melhor as habilidades que ele precisa para ser um melhor comunicador. Ele diz assim, ok, eu sei persistir. Mas será que eu estou insistindo? A insistência gera a fratura, que é a pior coisa que pode acontecer na comunicação. Né? É que é aquele chefe que chega e fala assim, nós vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá certo, beleza. Pô, mas você não fez do jeito que eu quis. Pô, mas você não fez do jeito que eu fiz. Ele não explicou por que aquilo é daquele jeito, ele não teve uma permeabilidade para entender por que os caras não estão fazendo exatamente do jeito que ele quer. E aí ele insiste, e aí uma hora aquilo fratura e não tem nada que cola e não tem jeito, não vai fazer. Aí vai para o departamento, que toda empresa tem um departamento do ISDPN. Você conhece? ISDPN. É, o departamento do isso não dá para fazer. Deixa eu ver se a sigla está certa. Isso, INDPS. INDPF. Isso não dá para fazer. Isso não dá para fazer. Não tem? E geralmente ela está infiltrada, né? A empresa inteira sempre bate em alguém que isso não dá para fazer. Não há nada que eu não possa fazer, né? O isso não dá para fazer, esse cara que está no isso não dá para fazer, você tem que chegar para ele com a coisa feita. Tem que chegar com isso. Antes dele falar isso não dá para fazer, ele fala assim, olha que legal, como é que faz isso aqui? Muito bom. Né? E aí uma estratégia de boa convivência é você dar os créditos. Não seja arrogante com isso, entendeu?
acha a solução, mas deixa ele pensar que foi ele, tá tudo certo. Porque Isso motiva, né? Isso incentiva. Não tem problema, tá tudo quem fez. Não interessa quem fez, interessa o resultado, né? Interessa o que nós fizemos. Exato. Né? Então, é claro que a gente está lidando com o ser humano, todos temos a nossa carga de ego, temos a nossa carga de individualidades e tudo mais, e isso é mais forte em uma pessoa ou outra. Mas eu dizia, deste ciclo que eu falei, se ele consegue entender esse ciclo, ele consegue identificar onde ele é mais forte e onde ele é mais fraco. Não, realmente eu não sou um cara de insistência, eu sei achar outros caminhos, eu sou persistente e tudo mais. Mas eu não sou um cara que consiga fazer as perguntas certas, colocar no lugar certo. Então, vou fortalecer a minha capacidade de fazer perguntas. Ou então, meu repertório é limitado. Então, se meu repertório é limitado, eu preciso aprender um pouco mais. Eu sou dono de uma construtora, eu sou um engenheiro, mas eu tenho que saber conversar com o pedreiro. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. Você, dominando esses segmentos, você identifica quais são as coisas que você tem que se qualificar mais e vai se qualificar naquilo. Muito bom, né? Muito bom. E, Bob, eu acho que assim, né? Daria pra gente ficar mais 1, 2, 3 horas conversando. Imagino quanta história você não tem nesses 30 anos de comunicação, Tem né? muita coisa. Eu fiz muita besteira. Eu imagino. Se eu, que não tenho todo esse tempo de trajetória, fiz tanta besteira, né? Imagina o quanto de história você não tem, né? Não, e a besteira, ela é... a besteira, ela é educativa, né? Com certeza. Thomas Edison falava que cada vez que ele fazia uma coisa errada, ele aprendia um jeito de não fazer. Sim. Não é? Eu adoro essa frase. Então, eu fiz muita besteira, desde fazer entrevista inútil dentro de Copa do Mundo. Posso contar 2 rapidinhas para a gente encerrar, se você quiser. Com certeza. Minha primeira Copa, 1994, eu ganhei um sorteio lá, então o Brasil ia jogar contra os Estados Unidos. A primeira Copa foi onde? A minha primeira Copa? Primeira Copa? Nos Estados Unidos. Estados Unidos, 1994. E calhou do Brasil jogar contra os Estados Unidos no dia 4 de julho. E sempre havia ali, tinha as conferências de imprensa e tudo mais, e algumas equipes abriam, né, para alguns jornalistas dos países que estavam envolvidos naquela sede fazerem algumas entrevistas, e nesse caso eu dei muita sorte e acabei ganhando uma entrevista para fazer com um jogador dos Estados Unidos chamado Alex Lalas. O Lalas era um zagueiro tamanho de uma... Olha para a porta da sua casa aí, que ela deve ter uns 2,20 metros de altura, e o cara era mais ou menos desse tamanho. Parecia o Visconde de Sabugosa. Assim. Jogador de basquete. Hein? Gigantesco, cara. Cabelo vermelho, barba, tá, isso aqui. Aí fui pesquisar, como sempre, para fazer entrevista com ele. E descobri que ele era guitarrista, como eu. E que ele gostava de blues, como eu. E que ele gostava de música e tal. Aliás, a música, especialmente a música americana e inglesa dos 80 para frente, me influenciou muito. Cara, fiquei muito entusiasmado. Minha primeira entrevista internacional numa Copa do Mundo, cara. Fui para entrevista com o cara. Cheio de sinergia, né? Nossa, sentei lá e falei meia hora com ele. De amplificador de guitarra, da guitarra que ele usava, e do Muddy Blues, e futebol, do B.B. né? King. Saí de lá grandão, feliz da vida e tal. Cheguei na redação, mostrei pro meu chefe. Aí ele pegou, leu, transcrevi, né? Leu. Você falou, aqui, você não falou de futebol com ele, não? Eu falei, não, mas olha só que matéria, porque, né? Ninguém nunca deve ter entrevistado ele sobre isso na Copa do Mundo. Isso porque ninguém tá nem aí pra isso. Copa do Salto na Copa pra falar de futebol, né? Entendeu? Então você não perguntou pra ele. Ele é o zagueiro que vai marcar o Bebeto e o Romário. Eles vão jogar no dia 4 de julho, o dia mais importante para os americanos, dia da independência, diante da torcida dos americanos em casa. Tava cheio de gancho, né, cara? Entendeu? Você não perguntou se eles vão ter coragem para sair para cima do time do Brasil, se eles vão se fechar, jogar no contra-ataque, como é que é ter um treinador estrangeiro
O treinador deles era o Bora Milutinovic, né? Uma figura folclórica do futebol. Enfim, não. Ele rasgou minha matéria, quebrou minha fita na frente de todo mundo. Falou, isso aqui é uma... Faça isso de novo, a sua carreira acaba aqui. Mas você ficou realizado. E foi aí que eu aprendi. Fiquei, não com a entrevista, mas com a lição que eu aprendi. Eu disse assim, eu não faço a entrevista para mim. A história não é para mim. A história é para quem vai ouvir. Entende? E essa foi a minha primeira grande lição. Né? Que é o tal negócio, você aponta para o público que você quer atingir. E tantas outras. E uma que eu gosto de contar muito, eu conto também, né? Eu vou variando, mas essa eu conto na minha palestra, que foi a minha primeira transmissão em rede, na Rede Globo. Era um estúdio em São Paulo, no subsolo, e éramos eu, Kleber Machado e Caio. E eu, Caxias, estudando e tal, não sei o quê, e, porra, primeira transmissão, não sei o quê. Fui para a transmissão e comecei a soltar o futebolês, né? Porque o time está pressionado no último terço do campo, porque o quadrante da direita, porque o segundo terço, e não sei o quê, e papapá, aquele, né? Aquela coisa que as pessoas querem demonstrar, muito conhecimento técnico gostam de fazer, né? Todo torcedor é especialista. Comentarista, então eu tenho que, né? Tem que falar a linguagem do futebol e tudo mais. E aí nós tínhamos um chefe que era um dos caras que mais entendiam de televisão e de futebol no Brasil. Marco Mora, um gênio. Mas na sala dele tinha um mito, assim, que todo mundo dizia assim, ó, quem tá aqui tá com um problema. Terminou a transmissão, toca o telefone do estúdio, o cinegrafista foi o Marquinhos, falou para você passar na sala dele. Eu falei, ferrou. Foi minha primeira e última em rede. Subi na sala, entrei na sala dele, assim, Marquinhos, quer falar comigo? Ele sentado assim, um pouco mais velho e tal. Né? Falou assim, estava acompanhando a transmissão, tem uma dicção boa, né? Uma voz bem colocada, um tempo de jogo, tem muito isso, né? Porque ali o tempo é muito importante naquele jogo da transmissão. Mas você falou uns negócios ali que eu queria que você me explicasse, porque sabe como é que é? Tem coisas que a gente não entende. Eu falei, o quê? Não, você falou um negócio de último terço, primeiro terço, e pressão alta e não sei o quê e tal. Eu falei, Marquinhos, eu não vou te ensinar futebol, né, cara? Pelo amor de Deus, sou o cara que mais entende disso. Assim, não, mas eu sou meio... Sabe como é que é, né? Me explica isso aí. Aí eu peguei uma folha, me dá uma folha da sua. Aí eu peguei uma folha de papel. Eu falei assim, não, Marquinhos, então, você pega o campo de futebol, aí você divide assim. Tá dando para ver a mesa aqui? Aí, aqui é o primeiro terço, segundo terço. E o terceiro. E aqui o terceiro. Então, se eu estou falando que o time está pressionando, né, aqui no primeiro terço, está sofrendo no primeiro terço, é essa área do campo. E se ele está nesse quadrante da direita, porque aí o campo, né, terços assim, quadrantes assim. Ele está nesse quadrante aqui, está sofrendo aqui e tal. Ele falou assim, tá, entendi. E se eu fizer assim? Eu falei assim, então, aí o terceiro vira o primeiro, e aí o segundo, mas o da esquerda vira para o da direita, e aí eu tenho que falar que é o volante que estava marcando a saída. Cara, me enrolei, fiquei 1 minuto e meio falando um monte de abobrinha. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, defesa, meio campo e ataque, tá bom? Simples assim. Vamos combinar? Eu falei, beleza. Porque é muito mais simples. Se eu disser que o time está sofrendo a defesa... Todo mundo entende, né? Está sofrendo a defesa, porque o outro time está pressionando no ataque. É simples assim. E ele falou, sabe quanto custa 1 minuto e meio em rede nacional na TV Globo? Na época, fortuna, né? Uma fortuna, tá? Se você estivesse no ar agora, você tinha gastado, vamos dizer, 1 milhão
da empresa para nada. Então não faz mais isso, não. Maior aprendizado. Mínima mensagem compreensível. Mínima mensagem compreensível. Seja mediano sem ser medíocre. Legal. Então, assim, temos histórias para contar. E para finalizar, né? Gostaria de mais tempo com você. Inclusive, fica o convite para voltar mais vezes no podcast. Toma uma cerveja. A gente toma água. Água. Eu não bebo bebidas alcoólicas, né? Por uma... simplesmente não bebo. Mas eu vou te falar, já são 4 meses também que eu não estou ingerindo álcool. Assim, uma tacinha de vinho de vez em quando. E vamos conversar. E assim, acredito que você tenha muita história. Né? E dessas 2 últimas histórias que você contou, né? Se você pudesse olhar ali para a nossa audiência e trazer os maiores insights, né? E pudesse dar um conselho para os empreendedores que hoje sentem essa dificuldade de se comunicar, né? Sentem a dificuldade de mobilizar pela comunicação, né? O que você acha que eles precisam mudar, qual caminho eles devem seguir e os maiores insights dessas 2 últimas histórias que você contou que são absurdas, né? Assim, o que eu diria que é o maior insight é entenda para quem você está falando. Tudo só existe e só funciona em comunicação porque tem um interlocutor. Uma mensagem que bate e volta sem ser compreendida, ela é inútil. Completamente inútil. É como jogar bola sozinho, ficar batendo a bola na parede. Não serve para nada. Tá certo? Então, processo de comunicação, ele precisa da compreensão, que não é a mesma coisa da concordância. Tá? Você pode compreender o que eu estou dizendo e não concordar e está tudo certo. E você pode até retrucar e a gente vai chegar num ponto comum. Mas a comunicação precisa ser clara o suficiente para que você compreenda aquilo que eu estou dizendo. Tudo tem que confluir para isso, para a compreensão. E o que no mundo corporativo as pessoas precisam fazer para se comunicar melhor? Precisam entender que a mensagem, ela é o seu negócio. Levar a sua mensagem é levar o seu negócio. Fazer, portanto, a sua mensagem ser compreendida é fazer o seu produto ser compreendido. E se ele for bom, vai ser consumido. E eu acho que para mim o que fica é que a comunicação é a base do empreendedorismo, né? É a base da vida. Da vida. Base da vida. Muito bom, muito bom. Se a gente não... Como espécie, nós existimos para nos comunicarmos. Senão, a gente é só um indivíduo. É isso. Um indivíduo solitário, um indivíduo não faz história. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E por isso que estamos aqui, né? É isso aí. Trocando uma ideia, batendo um papo e levando bastante aprendizado para a nossa audiência. Espero que sim. Bob, obrigado. Obrigado pela presença. Prazerão te conhecer pessoalmente. Eu vou fazer questão de deixar as tuas redes sociais na descrição do vídeo, tá? Quem quiser aprender mais sobre comunicação, quiser melhorar a comunicação através dos insights do Bob. bobfaria.oficial. Só Instagram. Neste momento, Instagram. Tá? bobfaria.oficial. Quer mandar direct? Eu tento responder a maioria. A gente tem alguns outros projetos que estão sendo implementados ainda, mas eu escolhi o Instagram para me comunicar com as pessoas ali mais diretamente. Então, direct eu respondo, tá? Pode mandar. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos, mas eu respondo. Não, muito bom. Tá. E quero aproveitar também para te fazer um convite, tá? No dia 26 de maio, aqui em Belo Horizonte, nós vamos realizar a primeira edição do Sea Experience, que é um evento para empreendedores. São mais de 500 empresários reunidos para se comunicar entre eles. Que né? ótimo. E dentro desse evento, estamos trazendo algumas mentes brilhantes do mercado, Geraldo Rufino, Seu Elias, Marcela Zaiden, e queria contar também com a tua presença. Tá? Vai ser um prazer. Dia 26 de maio, aqui em Belo Horizonte. Vai ser um prazer trazer um pouquinho dessas histórias e dessa síntese, né, que eu lapidei com tanto carinho durante esses últimos 30 anos para entregar justamente para as pessoas e dividir. Né? Comunicação também é sobre dividir,
né? Eu gosto muito daquela imagem dos monges cruzando a ponte, um que tem uma vela acesa, o outro tem a vela apagada, e quando eles se cruzam, os dois têm 2 velas acesas. E aprendizado e comunicação é sobre isso. Eu vou adorar dividir isso com todo mundo. Pô, muito bom, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E até o próximo episódio do Cicast. Um abraço.